Eu sou o Gustavo, sou do terceiro ano e a minha antologia ela foi sobre devaneios. O processo de construção da antologia ele é demorado, ele é cansativo, ele não é chato, ele é cansativo porque tu vai ter 2 meses para construir um trabalho, para pesquisar poemas, para analisar esses poemas, para construir uma forma criativa de tu poder apresentar esses poemas. Então, tu tem que pensar em várias coisas em um curto período de tempo. Então, a parte mais demorada é justamente tu pensar no teu trabalho, não propriamente fazer. É um trabalho interessante porque tu vai, além de conhecer a vida dos autores, porque tu precisa conhecer a vida dos autores, tu vai entender um tempo histórico, tu vai entrar em contato com poesias que tu nunca leu e tu vai entender, obviamente, o que eles escreveram depois de uma interpretação mais profunda. E a apresentação foi uma apresentação muito legal, tipo, a gente pôde falar com os pais, com os alunos e a gente pôde entrar em contato com as outras antologias também. Então foi um processo bem legal. Meu nome é Eduarda, eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio e a minha antologia foi sobre autenticidade no modernismo. No início eu achei assim meio maçante o processo da antologia, achei que ia ser meio chato de fazer, por ser literatura e tal, a gente tem que ter muito contato com os autores e também sobre o período que a professora deu pra gente. Mas ao longo do tempo que eu fui fazendo, eu fui achando muito legal. Achei muito legal o período que eu peguei e principalmente meu tema. Achei as poesias muito interessantes. E depois que ficou pronto, assim, mesmo que tenha sido um processo longo, eu achei que valeu muito a pena o trabalho que a gente fez. Achei que o projeto da professora foi super criativo e muito bom pra gente conseguir conhecer um pouco sobre sobre todos os períodos, mesmo que eu não tenha pego o simbolismo ou o pós-modernismo, que são os períodos dos meus outros colegas, mas mesmo assim a gente pôde conhecer bastante pelas antologias dos nossos colegas e ter esse conhecimento de uma forma diferente, que eu acho que todos nós aprendemos muito mais. Então é um processo assim longo, mas que no final a gente fica bem satisfeito com o resultado e é muito bom de fazer, eu gostei bastante. Então, meu nome é Milena, sou estudante do terceiro ano do Colégio Santa Terezinha e o nome do meu trabalho é Além da Máscara, com o tema Sonhos, que retrata sobre o simbolismo. E o trabalho ele foi muito interessante porque eu pude estudar diversos autores, sua vida, e para poder tirar das poesias e relacionar com o meu tema, que era sonhos. Então, em todo o decorrer das poesias, eu relacionei todas com a minha vida, porque na verdade os sonhos, ele é uma caixinha de surpresas, né? Então assim, no decorrer eu fiz várias comparações. Por exemplo, o sonho ele começa, a gente vivencia e ele acaba. E quando ele acaba, ele se torna um lamento. Então, foi um processo bastante demorado, mas que no final ele foi muito produtivo. Eu gostei muito de fazer esse trabalho, ainda mais com esse tema, que eu me encontrei muito nesse tema. E também foi muito legal no dia da apresentação poder apresentar para os pais, para os convidados que ali estavam. E muito gratificante poder ver o resultado, porque ele foi bastante demorado, eu fiz todo à mão e o resultado foi muito bacana, eu gostei muito de fazer. Oi, meu nome é Caleb, eu sou aluno da professora Juliana, do terceiro ano do Colégio Santa Terezinha. E é uma expectativa muito grande desde o começo do ano para a gente receber a temática do trabalho, porque é uma coisa que vem sendo trabalhada desde anos anteriores, é uma coisa que a gente já sabe que a gente vai fazer no terceiro ano. Quando ela deu a temática pra gente, eu não esperava receber essa temática, eu esperava outras duas que eu não lembro agora certo quais eram, e eu não esperava receber essa temática. Mas não foi uma coisa assim que eu não gostei. Eu achei interessante, pra mim foi um desafio, que eu cheguei em casa, eu comecei a procurar por autoras do período,
eu peguei duas principais, Cecília Meirelles e Clarice Lispector, e procurei me aprofundar no que elas escreviam. E conforme eu me aprofundava, eu li os poemas delas, eu via que a temática que a professora deu realmente tinha a ver comigo. Talvez se fosse a temática que eu queria, não ia ser uma coisa tão pessoal, tão minha. Então, eu acho legal esse lado, porque envolve bastante, através do olhar dela, uma definição de como é a nossa personalidade. A gente acaba descobrindo a gente mesmo dentro desse trabalho, uma visão que nós não tínhamos sobre nós mesmos. Acho que essa foi a melhor parte, ler as poesias e me identificar dentro delas. Sobre o processo de apresentação para os pais, para os outros colegas, foi bem interessante porque eu sabia como é que o meu projeto funcionava, eu sabia o que eu queria dizer nas coisas que eu escrevi ali dentro. Mas para as outras pessoas eu tinha que explicar aquilo ali, então foi como uma forma de eu me apresentar para elas, porque na verdade o trabalho é o reflexo da minha personalidade. Então quando eu estava explicando o trabalho para elas, era a mesma coisa que eu estava dizendo como é que eu sou. Acho que isso também foi bem interessante, e também é interessante porque é um trabalho que nós usaremos o ano todo, não foi uma coisa que a gente fez em um trimestre e vai acabar por aí. Acho que é um trabalho bem bom, bem positivo, tem uma abordagem bem legal, e era isso que eu tinha para falar. Meu nome é Juliana Souza de Oliveira, eu trabalho literatura na Escola Santa Terezinha e faz 3 anos que eu trabalho com o projeto das antologias, e esse trabalho tem dado cada ano uma satisfação muito grande. Primeiro porque o aluno demonstra bastante empenho, desenvoltura e participação. Esse trabalho, antologia, ele surgiu em 2013 e foi interessante porque surgiu com a necessidade do aluno ler poesias. E nós sabemos que na adolescência o aluno tem muita dificuldade em ler poesias. Então eu busquei o interesse da parte deles. Então eu gostaria que eles tivessem essa leitura e essa leitura tivesse um sentido na vida deles. Foi quando eu busquei então esse propósito de fazer esse trabalho. A antologia ela tem a origem de ser um conjunto de flores, né? Ela representa então a essência. Dessa forma, ela é a essência de cada aluno, porque cada um busca a sua identidade dentro do trabalho. Nessa busca da identidade dentro da poesia, esse processo começa eu como professora passando a temática para cada um dos alunos, e esse processo é bem interessante, porque quando recebem essa temática, eles sentem prazer em saber que aquilo ali realmente faz parte da vida deles e ter algo da identidade deles. Então é o trabalho de irem e buscarem poesias dentro de uma escola literária. Nesse ano, por exemplo, eu trabalhei simbolismo, modernismo e pós-modernismo, e dentro dessas escolas literárias buscarem poesias que façam com que identifiquem essa temática, que também faz a identificação de cada um deles. Isso se torna prazeroso e se torna um trabalho único para cada um deles. Nenhum até hoje se repetiu. Além disso, a gente percebe o quanto eles têm esse trabalho como parte da vida deles. Eles sentem como filhos deles, eles gostam de protegê-lo, eles gostam de cuidar, e quando apresentam com o maior zelo, porque é parte da identidade deles. E como conclusão desse trabalho, eles sempre têm, como fechamento, o momento de apresentar esse trabalho aos pais e aos alunos da turma que vem a seguir, no caso, o 2º ano. Primeiro porque eu gostaria que o 2º ano tivesse já esse contato com as antologias, para que no próximo ano eles tenham já uma noção do que farão, e os pais para eles verem também o resultado que os filhos deixam aqui conosco e todo esse empenho que eles têm em mostrar esse trabalho que eles fazem com tanto carinho e tanto amor. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da explicação.